Essa gravura rupestre está alinhada perfeitamente para o Sol no solstício de inverno. Este é o alinhamento. E próxima a Pedra do Frade. Quando em 1986 eu estava saindo para o mar para pescar e o barco que eu estava pescando parou bem na frente da Pedra do Frade, na Barra da Lagoa. Então eu vi ali um antropólogo tinha passado giz nas inscrições para fotografar e elas ficaram nítidas do mar. Então eu perguntei, na hora que eu vi aqueles desenhos, de um amigo que me mostrou, né, e eu perguntei para ele, quem gravou esses desenhos? Quando? O que significa? Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a questionar os professores em História da Arte o porquê da gente estar estudando a história da Mesopotâmia, do Egito, de longe, qualquer lugar do mundo. A história antiga, né? E não citava nada sobre a nossa história, muito menos sobre a nossa arte rupestre. Antes de ir para a Ilha do Campeche, eu tive um sonho bem interessante. Eu sonhei que eu estava num ponto da Ilha do Campeche e vi um feixe de luz verde fosforescente. Opa! E nesse feixe de luz veio uma mulher de cabelos pretos, muito pretos, tipo Mona Lisa. Ela era uma mulher clara, né, de face bem clara, mas com cabelo bem preto, vinha até a cintura. E ela começou a falar comigo. E ela estava num painel onde tinha algumas linhas. Então eu corri para as linhas, para esse painel onde ela estava, e quando eu cheguei no painel, eu me projetei dali para uma casa de um amigo, o Ricardo Ganzo, né, lá na Lagoa, que pescava com a gente de mergulho. Aí a gente foi para a Ilha do Campeche, o Ricardo Ganzo foi junto, a gente foi acampar. Eu saí procurando esse homenzinho pelo lado, eu saí procurando as inscrições pelo lado norte, e cheguei no local do sonho e reconheci o local sem nunca ter estado no local. E quando eu vi a pedra que tinha as linhas, que onde a mulher tinha sido projetada, olhei e estava o desenho que eu tinha visto no sonho. Aí eu cheguei lá, peguei o giz, acendi a inscrição e tal. Aí ele falou, não, mas tem mais um sinalzinho de mais aí. Aí eu avivei, olha, mais embaixo tem um outro, que ele estava mais longe, dava para ver. Avivei também esse desenho. Aí vim embora, fotografei, vim embora. Quando chegou em junho, a fotografia veio para mim. Isso era fevereiro de 88, junho que a fotografia chegou na minha mão. E estava fazendo um ano que eu tinha tido uma aula de biologia que o professor tinha feito um desenho semelhante no quadro. Ele falava da duplicação do cromossomo. E ele desenhou o homenzinho e todo o corpo dele duplo lado. E quando eu vi isso aqui, eu vi o homenzinho, toda a cabeça, as duas mãos, os dois pés e ele ligado a uma molécula de DNA. Que incrível, olha só. Eu digo, cara, isso aqui está parecendo aquela aula de biologia, eu preciso botar essas inscrições numa sequência. E aí eu comecei a trabalhar em cima dessa sequência e acabei descobrindo que essa sequência começa em Porto Belo, onde depois eu vou falar. Então eu comecei a fazer algumas comparações dos desenhos atuais com os desenhos primitivos. Por exemplo, o desenho do círculo parecendo com o da célula. Sim, olha só isso. O desenho do X aqui, que é a forma como o cromossomo está aninhado no núcleo da célula, com o próprio X nas pedras. Olha só. Depois o desenho das 4 linhas onduladas, que representa as 4 bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina e timina, com as 4 linhas que aparecem com frequência nas pedras. Puxa. O próprio desenho da molécula de do DNA, e aqui uma representação esquemática de uma molécula de RNA transferidor, que aparece igual nas pedras. Vamos botar numa linguagem bem simples. Isso aqui é uma letra. 2 letras formam uma sílaba. 3 sílabas formam uma palavra. Ah, tá. Tá? Então, 64 palavras formam um genoma. Então, 64 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 é igual a 384. E aí depois a gente vai ver isso na Bíblia, no dilúvio, esse número, na Arca de Noé.
ilha de Porto Belo tem um painel de arte rupestre, que a gente vai estar mostrando depois, de 4 metros, e é só aquele quadro. Eles viveram 5.000 anos aqui no litoral, por que eles escreveram numa única pedra? Uma incógnita, né? Outra. Na Ilha do Arvoredo tem um painel de 8 metros. 8 metros no 8 Arvoredo? metros. Por que eles escreveriam só numa pedra em um painel de 8 metros? Então, aí, nesse processo todo, eu resolvi colocar essas inscrições numa sequência. E Sim. essa sequência, então, eu começo lá de Porto Belo, com a origem da vida, né? Aí em Porto Belo você tem a origem da vida, no Santinho, na Ilha do Arvoredo, você tem a origem do homem, e no Santinho, então, você tem o que eu chamaria de queda. E em 1950 é que foi descoberto, né, ou foi proposto por Crick e James o desenho do DNA. O padre Roux já tinha copiado ele 2 anos antes. Puxa vida, já tinha o registro disso Já 2 tinha, anos porque antes. ele tirou da pedra. Então, quer dizer, o registro é anterior, né? Então, o que a gente vê? Como eu estava mostrando aquele desenho do Big Bang, aqui você tem 3 círculos com um ponto no meio, como se tivesse acontecendo esses vários Big Bangs, né? Aqui você tem como se fossem os aminoácidos desorganizados, né? E aqui você tem os RNA. Cada RNA desse aqui, cada fita dessa de RNA, ele é composto por 4 bases nitrogenadas, que é adenina, citosina, guanina e timina, que vão se juntando. Adenina com timina, citosina com guanina. Sim. Então aí nós vamos ver embaixo que tem cada um desses aqui tem 4 linhas dessas, representando essas 4 bases nitrogenadas. Então aqui tem as 4 adenina, citosina, guanina e timina, e aqui do outro lado também. Então ele vai formando a vida. Aqui nós chamamos isso aqui do símbolo da matéria, que é o quadrado, mas tem essas janelas, né? Na verdade, isso eu acredito que as primeiras células com núcleos ainda desorganizados, que é os procariontes, né? E depois, já com um ponto no meio, então como se fossem os eucariontes. Olha só, Tá? é interessante. E aí, esse losango aqui, ele aparece nos livros de biologia como sendo o útero feminino. E aí nós temos 2 úteros. E um espermatozoide, os cromossomos e a estrutura da vida. Essa é uma pedra de 4 metros em Porto Belo. Esse painel tem 4 metros. Eu coloco tecido sobre a pedra, passo o papel carbono e tiro o desenho. Então, o que eu estou mostrando ali no desenho reduzido, está aqui no tamanho original. Olha que fabuloso. Os 3 círculos, a molécula do DNA, olha que as loucura. 8 linhas, 4 linhas para cada lado, o quadrado, com núcleos desorganizados, organizando já os núcleos, os úteros, ele aqui em cima, lá embaixo, os cromossomos, o espermatozoide e a estrutura da vida. Que loucura, hein? Então, nossa, olha se só vocês isso aí, observarem esse painel, você tem 3 homenzinhos aqui, tá vendo? Tem. Então, parece o pai, a mãe, por causa do óvulo aqui, o filho, e ele segurando na mão dele uma molécula do DNA, que é a transferência, ele está ali. Você tem aproximadamente 64 pontos aqui e tem 20 círculos. É interessante, estudando o genoma, eles descobriram o seguinte, que dos 64 códigos decodificados, só 20 são necessários. Caramba. E esse número vai se repetir aqui. Tá? Então, é um negócio bem interessante. Puxa. Uma geneticista chamou isso aqui de uma síntese de proteína. E o número total de pontos aqui vai dar mais ou menos o número de dias de uma gestação. Sério? Sério. Tá? Então, tem muita coisa para ser estudada. Só que chega nesse painel aqui que para mim é o mais interessante. Aquilo que eu falei para vocês, 16 em cada olho, como tinha lá, né? Sim. Que é o 16 masculino e feminino, que são os aminoácidos decodificados desses 46 cromossomos. Olha então, só, rapaz. Como a gente não pode dar origem à vida sozinho, eu tenho que ter 16 masculinos e 16 femininos, que vão dar os 32. Então esse RNA transferidor está com 32 tracinhos, tá?
Tá. E aí nós temos aqui uma coisa bem interessante, o número de 384 pontos. Ali, isso está na pedra? Na pedra, como está Minha, aqui. que como é está isso? aqui, 384 pontos aproximadamente, porque pode ter um pouquinho mais ou menos. Não. Mas essas linhas, é interessante que elas não passam de 21. Comecei a pensar o seguinte, que essas inscrições parece que eles estão falando de alguma coisa que houve com a humanidade, que nos trouxe as doenças hereditárias, inclusive a morte prematura. Então o homem, até um certo momento, vivia 900 anos. E depois ele perde essa longevidade e aí ele começa a viver menos tempos e a ter uma série de doenças. Você está querendo me dizer então, que isso aí era a forma de linguagem deles, uma então? linguagem. Então aqui, ó, 14, 16 é como se fosse aqueles cromossomos carreadores de doenças hereditárias. Sim. O número de pontos que tem aqui, 384. 384 é o número de base nitrogenada necessário para fecundar a vida. Então, olha só a viagem que eu faço nesse painel. Posso chamar de uma viagem, tá? Então, esse desenho aqui eu chamo ele de arca. Por que eu chamo ele de arca? Primeiro, que é uma estrutura que parece uma cueca, que essa é a nossa região aqui. Tá, Tá? vamos lá. Segundo, o tamanho dele é o tamanho de uma medida da arca, tá? Então, isso aqui é um côvado. Côvado, né? Que chamava, côvado, né? exatamente. É isso aí. Um côvado. Putz, Né? vida. Qual é a medida da Arca de Noé? É. Qual é a medida da Arca de Noé? Você sabe? 300 côvados, quanto é que era? 300 de comprido. É isso, alguma coisa assim. 50 de largura. É. 30 de altura. Sim. Então, 300 com 50, 350. Com 30, 380. Ela tem 3 andares. Sim. Certo? 383. E tem uma janela de um côvado. 384. O número de base nitrogenada que eu estava falando, que está na inscrição. Noé, ele saiu no ano 600 a.C., da vida dele, no segundo mês, no dia 17. 17 já é um número bem interessante, que é 1 mais 7. 8. 8, que é o número do infinito. Sim. Que é também o número do DNA. Tá? E aportou no ano 601, no primeiro mês. Isso corresponde a 9 meses e meio, que é uma gestação. Eu estudando um livro outro dia, de biologia, eu descobri que no nosso corpo, as 8 primeiras células, elas são vitalícias até que a gente morra. Nós mudamos todas as células do nosso corpo a cada 6, 7 anos. Menos essas 8. Elas são sobreviventes até que a gente morra. Elas são as células matrizes, tá? E essas 8 células que são as células responsáveis por tudo isso. E você vai encontrar elas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem um homenzinho e tem o que parece uma mulher. Por que eu digo isso? Nessa região aqui, que é essa nossa região aqui, é onde está todo o nosso conhecimento. A célula haploide se transforma depois em diploide com 16 cada uma. 16 aminoácidos codificados. Então você tem nas 8 células 16 aminoácidos. Nós temos o conhecimento para perpetuar para a eternidade, símbolo do infinito, que é também o símbolo do DNA. Mas nós estamos limitados ao tempo e ao espaço. Símbolo usado hoje pela maçonaria, que não é de hoje, vem há muitos anos. Né? O símbolo do compasso e do esquadro. Mas como é que nós vamos passar o conhecimento representado na pirâmide? Só fecundando a mulher, passando toda a informação que nós temos para a mulher. Então, na região do útero da mulher tem o RNA masculino e feminino, coisa na tradição. Então, aqui ela tem a cabeça dupla, como se tivesse 2 cabeças, porque ela está representando, está dando a luz ao filho. Uma vez que essa célula está fecundada, ela vai começar o processo de multiplicação dela. E eu vejo o seguinte, que a pessoa que gravou isso, ele tinha uma informação muito bem definida. E ele gravou com geometria.
Geometria não é um desenho conhecido da nossa civilização atual até os anos 1000 a.C. Tá. Começa ali com Pitágoras, com aquele pessoal, um pouquinho antes de Cristo. Então, geometria é uma coisa recente para a nossa história. E, no entanto, essas inscrições aí parece que tem 10 ou 15 mil anos. Tá? Como é que você data, Dinir? Não, na verdade... Como é que se data mais ou menos? Na verdade, assim? Não tem como datar arte rupestre. Não tem carbono 14, essas coisas, não serve para arte rupestre. Pela pedra, o desgaste da pedra, dá para ter mais ou menos noção do tempo em que ela foi gravada, ou se ela está ali muito tempo, pelo lascamento da pedra, né? O esfoliamento e tal, dá para dizer, olha, essa inscrição tem tanto tempo, mas não aproximado, né? Aproximado, não dá. Mas aí se calcula entre 5 a 10 mil anos. Puxa, essa inscrição. Tempão. Então, geometria é uma coisa recente. E, na verdade, isso aqui é uma coisa bem antiga. Aqui nós temos a maior quantidade de arte rupestre do mundo no litoral, temos a maior quantidade de sambaqui do mundo, temos a maior quantidade de monumentos megalíticos do mundo, temos a maior oficina lítica do mundo e temos o único trecho do Piabiru. Do Piabiru preservado, mais de 30 quilômetros ali em Garuva. Né? Então, assim, nós temos muita coisa. Então, acredito que nós temos uma história que está mal contada.